Tivemos probleminhas técnicos aqui. O 300 graus é que é o problema aqui. Esquece aqui eu já botei a resposta, então não olha pra cá, olha só pra cá. O 300 graus é o problema porque ele tá pro outro lado, ó. Mas o que tu tem que enxergar aqui? Botei no desenho. O 300 graus, ele tá 30 graus pra frente do 270, certo? Então ele tem uma determinada distância, que é um arco aqui. Em compensação, o 230, ele tá 40 graus para trás. Ele tá numa distância maior para cá. Então tem que tomar cuidado na maneira de representar aqui a posição do 300 e a posição do 230, porque essas distâncias aqui são diferentes. E aí, como essa distância aqui é menor, ó, no caso do 300 graus, o valor do seno dele, que tá ali, ó, o valor do seno dele tá abaixo do valor do seno do 230. Ele tá mais perto aqui da ponta do menos 1. Ou seja, ele é o menor de todos. Então, os três são negativos. Só que esse é o menos negativo, digamos assim, o seno do 200, que é o maior. Depois o seno aqui do 230 intermediário e na ponta embaixo, em último lugar, o seno do 300. Então, a resposta agora sim, conclusão, o seno do 300, que é o menor de todos, tem que ser menor que o seno do 230, que por sua vez tem que ser menor ainda, menor também que o seno do 200, que é justamente o que está ali na letra A, certo? A questão 89 eu acho interessante, e aí para a gente terminar o nosso vídeo, eu acho interessante porque ela trabalha com ângulos maiores do que 2π. Então vamos pensar junto, a questão diz assim, ó, se x é um ângulo, tá? Se x é um ângulo entre esses dois valores aqui, o que eu posso afirmar com relação ao seno e ao cosseno desse ângulo? Em primeiro lugar, eu tenho que ver quanto que são esses valores aqui em graus. Eu acho difícil de fazer sem que seja com graus. Então, eu vou deixar assim. Primeiro deles, 5 vezes 180 sobre 2. 180 sobre 2 é 90. Certo? Então, o ângulo de 5π sobre 2, dá para ver aqui, ele é o ângulo de 5 vezes 90. O que é o ângulo de 5 vezes 90? Se tu pensar no círculo trigonométrico, cada quadrante é 90. Então, do 0 ao 90, tem o primeiro 90. Depois, no segundo quadrante, são mais 90. Ficou 2 vezes o 90. Depois, 3 vezes o 90. Depois, 4 vezes o 90. A volta inteira são 4 noventas. Quando é que eu chego no 5 vezes o 90? Quando eu chego no mais esse 90 graus aqui, né? Então, esse ângulo de 5 vezes 90, tu até pode escrever, 5 vezes 9 é 45, ele é um ângulo de 450 graus, se for pensar em graus. Mas eu tenho que ver no círculo trigonométrico o que significa, tá? É esse ângulo que está aqui. Ou seja, eu andei 90, 90, 90, 90, isso são 4 vezes 90, mais 90. Aí eu cheguei no 5 vezes 90, que é o ângulo de 450. E esse 3π, o que é esse ângulo de 3π? Dá para pensar de vários jeitos. Pode ser 3 vezes 180, é o mais fácil, porque 180 é meia volta, né? Então é meia volta, meia volta, meia volta. Tá falando desse ângulo aqui. 3 vezes 180, que é justamente 90 para frente do 450, é o 500 e... tá certo isso? 540, né? O ângulo de 540. Então, o que é um ângulo X que esteja entre 450 e 540? Em outras palavras, é um ângulo que esteja nesse quadrante daqui. Que se fosse com relação aos 4 primeiros, estamos falando aqui do segundo quadrante. Então, o que eles querem aqui é uma pergunta com relação ao segundo quadrante. Eu nem vou desenhar o círculo trigonométrico inteiro, porque eu só quero pensar em ângulos que estejam no segundo quadrante. Aqui eu vou desenhar tanto o seno quanto o cosseno, tá? Porque a pergunta vai envolver os dois. Seno para cima, cosseno aqui para baixo. O ângulo de 5π sobre 2 é esse aqui. O ângulo de 3π é esse aqui. E os x's são ângulos aqui no meio, quaisquer. Digamos que seja, por exemplo, um ângulo que está aqui. Certo? Digamos que seja um x que está aqui. Mas, na verdade, isso aqui é um ponteiro, que ele pode andar entre os dois ângulos, né? O que eu sei sobre esse ângulo? Bom, eu sei, em primeiro lugar, que o seno dele, seno, eixo y, aqui está o 0, lá está o 1.
Então, o seno está entre 0 e 1. O seno é positivo. Já o cosseno, que é esse valor do eixo x, está aqui entre 0 e menos 1. Ele é um valor negativo. Seno é positivo e cosseno é negativo. Então, eu tenho que escrever que seno de x é maior do que 0 e cosseno de x, nesse caso, nesse quadrante especificamente, tem que ser menor do que 0, que é o que está na letra C. Feito, galera. Nos próximos vídeos aí a gente vai encerrando a trigonometria. Falou!